Alô. Bom dia. Vamos começar? Então, dando prosseguimento, vamos para o próximo painel. Antes de começar, quero agradecer a presença de todos, parabenizar a organização do evento, pelo excelente nível do evento e dos palestrantes que estão aqui compartilhando experiências com vocês. O nosso painel vai tratar do assunto transmissão individual ou construção coletiva de saberes, valores e conhecimentos. E é um tema que está completamente alinhado ao que o Conselho Nacional de Justiça vem pensando sobre o tema formação e aperfeiçoamento. E isso pode ser visto na Resolução 192, de 2014, que trata da formação e aperfeiçoamento de servidores do Poder Judiciário. Nessa resolução, dentre os princípios que ela traz, a gente pode ver a educação voltada para a gestão do conhecimento. Essa resolução também trata do compartilhamento de recursos educacionais, de uma gestão colaborativa, da criação de uma rede nacional de formação e aperfeiçoamento de servidores. E tudo isso está muito alinhado também ao que disse ontem o presidente do TRF da 4ª Região sobre a requalificação do capital humano. No Conselho Nacional de Justiça existe uma unidade específica para a formação e aperfeiçoamento de servidores, que é o CEAJUDE, a unidade que eu estou coordenando no momento, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. E a gente tem feito um esforço grande de qualificar e requalificar, construir, desconstruir e reconstruir conhecimentos, habilidades e atitudes nos servidores do Poder Judiciário. Uma das nossas metas é disseminar conhecimento dentro e fora do Poder Judiciário, agora com o CNJ oferecendo cursos, não só para os servidores e magistrados, mas também para toda a população que estiver interessada. Ontem também o conselheiro Rubens Curado, do CNJ, esteve aqui e falou sobre a necessidade de se criar grupos de discussão e de fazer uma gestão mais participativa. E essas são práticas, essencialmente, de gestão do conhecimento. Todos nós, a gente vive num ambiente de escassez de recursos, seja de recursos financeiros, orçamentários, materiais e humanos também. Mas se a gente conseguir enxergar o Poder Judiciário como uma rede, a gente vai perceber que é mais fácil identificar os talentos. E nós temos muitos talentos no Poder Judiciário. Acontece que esses talentos estão espalhados por todo o Brasil. E, para juntar essas pessoas e compartilhar conhecimentos e construir conhecimento de forma coletiva, a gente tem que usar muito da tecnologia. O painel anterior falou sobre o processo eletrônico, ontem foi falado sobre as redes sociais. Então, a tecnologia está presente no nosso dia a dia, a gente precisa utilizar dessa tecnologia para poder construir isso de uma forma mais efetiva. E não faltam ferramentas para que a gente possa fazer isso. No CNJ, a gente utiliza muito as Wix, os editores de texto, planilhas que estão disponíveis de forma gratuita no Google Docs, ambientes de desenvolvimento compartilhados, ferramentas de webconferência, aplicativos para celular, que é uma novidade do CNJ para esse ano, e as mídias sociais. Mas não basta a ferramenta, a gente precisa de um ambiente propício para construir conhecimento de forma coletiva. E a teoria das comunidades de prática, a teoria da aprendizagem social, estabelece alguns requisitos para que a gente possa construir esse conhecimento coletivamente. Esses requisitos são possuir um interesse comum, ter metas articuladas e compartilhadas entre os membros, criatividade, inovação e confiança mútua entre as pessoas. E eu acredito que no Poder Judiciário a gente tem todos esses requisitos. E por que a gente ainda está caminhando de uma forma muito lenta para construir conhecimento de forma coletiva? Eu vou deixar já encerrar rapidamente e passar palavras para os debatedores, mas eu queria lançar algumas perguntas que, se possível, eles pudessem abordar durante a apresentação deles. Como que a gente pode fazer a transição de um processo de transmissão de conhecimento unidirecional para uma construção coletiva, onde a gente pode introduzir elementos sociopráticos
que unem as duas dimensões do conhecimento, a tácita e a explícita. E como nós podemos construir valores? Eu não tenho essas respostas, eu espero que os nossos debatedores possam nos ajudar com isso. E agora eu já passo a palavra para o primeiro debatedor, é o juiz Jeremy Fogel, juiz federal dos Estados Unidos, do Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, diretor do Federal Judicial Center, fundador e diretor da Procuradoria de Saúde Mental, Ordem dos Advogados do Condado de Santa Clara. Com a palavra, o Dr. Jeremy Fogel. Thank you. Muito obrigado. And good morning. E bom dia. Eu vou dar a vocês algumas informações muito breves sobre o Centro Judiciário Federal onde eu trabalho. Depois vou falar um pouco sobre algumas das questões que acabaram de ser levantadas. Então, isso aqui são algumas informações muito básicas. O Centro Judicial Federal é um órgão federal que faz parte do Judiciário nos Estados Unidos. Nós somos completamente independentes. Nós temos o nosso próprio orçamento, nossa própria administração. Em última análise, como vocês verão a partir dos slides, nós nos reportamos ao ministro-chefe dos Estados Unidos, do procurador-geral, e nossa responsabilidade é para com todo o judiciário em nível federal. Como vocês sabem, nós temos um sistema federal semelhante ao sistema que o Brasil tem. Então, nós temos tanto tribunais federais quanto tribunais estaduais, e o nosso trabalho se limita aos tribunais federais. Mas nós formamos não apenas magistrados, mas nós também formamos os funcionários, os servidores dos tribunais federais. E é um número bastante grande de pessoas, e somos responsáveis pelo desenvolvimento e pela execução de programas de treinamento, tanto para os juízes quanto para o pessoal de apoio da administração. O diretor sempre é um juiz federal, é por isso que eu estou lá nessa função. O meu distrito natal é a Califórnia, como foi dito, mas agora eu estou morando em Washington, onde estamos localizados, e vou ficar lá enquanto for o diretor do centro. E nós temos, além da formação e educação, o nosso outro mandato, a nossa outra tarefa, e as duas se complementam, nós também fazemos pesquisa sobre os melhores meios de administração judicial. Temos uma equipe de pesquisadores que trabalham nessa área. Então, essa é basicamente a nossa identidade. Então, o que estamos tentando fazer na formação e educação dos magistrados? Esta é a nossa missão, a declaração da nossa missão que nós adotamos no Centro Judicial Federal. Eu acho que a coisa mais importante aqui é que nós estamos apenas tentando transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento certamente é importante, os juízes precisam estar cientes do que está acontecendo no direito, precisam se manter atualizados. E os servidores precisam saber quais são as regras e leis relevantes para o seu trabalho. Mas nós concentramos boa parte da nossa energia no desenvolvimento de aptidões ou habilidades. Ou seja, tentamos ajudar os magistrados e os servidores a cumprir a sua tarefa da forma mais eficaz possível. E vou explicar mais adiante um pouco mais o que isso significa. Mas há um grande foco no desenvolvimento de habilidades e competências e mais do que simplesmente na transmissão de conhecimento. A outra parte importante da nossa missão, e tem a ver com a questão dos valores que foi levantada há pouco, nós existimos da forma como existimos, temos verbas, somos independentes em termos financeiros e administrativos. Uma das nossas obrigações centrais é tentar promover a independência do judiciário. Ou seja, nós queremos desenvolver um grupo profissional de magistrados e de servidores que trabalham com eles que realmente estão firmemente fundamentados na ideia de um judiciário independente e de adesão ao Estado de Direito. Então, isso seria uma definição muito ampla da nossa missão. Então, essas são as questões que nós levantamos, perguntas que fazemos quando tratamos de executar aquela missão. Uma das questões óbvias é
que conhecimentos e habilidades os juízes precisam. Obviamente, você vai querer que os magistrados conheçam a lei, mas que partes da lei, em que partes da lei nós precisamos nos concentrar? Porque o nosso sistema, nosso ordenamento, todos os juízes têm uma performance excelente como acadêmicos e chegam ao judiciário com uma base sólida de conhecimento do direito. Mas quais são as áreas específicas da lei ou do direito em que nós temos que acrescentar oportunidades adicionais de formação? E quais são as habilidades, aptidões de que os magistrados precisam? Como é que eles dão conta do seu trabalho? Como é que eles trabalham de forma eficiente? Como se comunicam bem? Como é que eles leem rapidamente? Como é que escrevem bem e explicam suas decisões? Como é que eles interagem com as pessoas? Então, há tantas aptidões e habilidades que estão implicadas na vida, no cotidiano dos juízes. E como é que nós definimos essas habilidades e tornamos as pessoas melhores no uso delas? Também temos que pensar sobre qual é a melhor forma de transmitir o conhecimento e de ensinar essas aptidões ou habilidades. E há muitas formas diferentes de transmitir o conhecimento. Nós podemos ter programas ao vivo. Alguns dos programas ao vivo presenciais podem ser reuniões grandes como essa, com palestrantes. Alguns eventos podem ser seminários com pequenos grupos de pessoas e com muita interação. Algumas das formas pelas quais transmitimos conhecimento podem ser através de ensino à distância, aprendizado online. Algumas coisas podemos transmitir através de publicações em forma escrita, sejam eletrônicas ou impressas. Então, há muitas formas diferentes de transmitir o conhecimento. E nós temos que pensar sobre que meios ou que recursos são os melhores para fazer isso. Para dar a vocês um exemplo simples disso, o aspecto a ser destacado é, digamos, formar os magistrados sobre algumas novas mudanças na lei que resultaram de decisões dos tribunais superiores ou da legislação. Normalmente, esse tipo de material pode ser transmitido de maneira bastante direta e passiva. Podemos ter um material online que as pessoas podem acessar durante seu lazer para ver quais foram as mudanças introduzidas. Mas digamos que estejamos tentando ensinar uma aptidão ou uma habilidade. Digamos que haja um problema que as pessoas têm em certas partes do país, como eu sei que é o caso aqui, onde há processo demais e leva tempo demais para resolver as ações. E há aptidões, habilidades que os juízes podem aprender para gerir os processos mais eficientemente, como gastar mais tempo nos processos que exigem mais tempo e como gastar menos tempo nos outros. Essa é uma habilidade ou aptidão que é muito difícil de falar exceto através da comunicação direta, dando às pessoas oportunidades diretas de praticar. Eu acho que há muito interesse atualmente no Brasil sobre a mediação e outras formas de resolução alternativa de disputas. Existem aptidões ou habilidades associadas a esse tema que, na minha opinião e de acordo com a minha experiência, só poderiam ser aprendidas através da prática. Só se pode falar, a gente pode falar sobre o assunto, mas depois as pessoas precisam ter uma oportunidade de aprender. Então, nós buscamos o melhor meio, o melhor recurso, o melhor método para cada área específica de conhecimento ou habilidade que estamos tentando ensinar. Outro assunto sobre o qual pensamos muito é sobre quem deveriam ser os formadores e como as pessoas deveriam formar e como é que avaliamos a eficácia dessas pessoas. Se nós somos provenientes de uma tradição acadêmica, a gente se lembra de frequentar a escola, estar numa sala como essa, e havia alguém parado na frente da sala e fazendo uma aula expositiva. E nós nos lembramos quais eram os professores que eram interessantes, quais eram os tediosos, quais pareciam saber mais, mas nós nos lembramos necessariamente do que eles disseram. A gente se lembra, de certa forma, de como eles apresentavam a matéria, mas não necessariamente do que eles disseram. E uma das coisas que estamos buscando no ensino eficaz das coisas é a seguinte: como é que consegue transmitir o conhecimento e ensinar a habilidade de tal forma que as pessoas possam se lembrar e possam integrar na sua prática. E depois, como é que a gente avalia a formação que se está oferecendo para se certificar de que isso está efetivamente acontecendo. Já vou mostrar algo a vocês sobre esse assunto daqui a pouco.
Então, isso é o que nós desenvolvemos nos nossos programas, que eu as chamo de hipóteses, mas são os princípios com base nos quais procuramos operar ao planejar a educação e formação. Nós achamos que os juízes precisam de uma combinação de conhecimento substantivo e habilidades de processamento de tomada de decisões. Eu acho que a maioria dos juízes, eu diria a vocês que, embora eles certamente queiram se ater ali, mas a área que eles realmente precisam de ajuda é a gestão diária da sua tarefa. Como é que você dá conta do trabalho? Como é que você lida com ações problemáticas, pessoas problemáticas, decisões difíceis que adentram áreas que não foram exploradas antes? Como é que você reflete sobre o que faz? Isso realmente são questões que demandam muito ajuda e exigem muito diálogo comum entre os magistrados. Outro princípio, e eu vou ilustrar isso graficamente daqui a pouco, é que, falando em termos gerais, os adultos aprendem melhor através de atividades interativas e fazendo as coisas, e não tanto através da escuta passiva. Então, estamos aqui nessa grande sala, mais de uma centena de pessoas aqui, vocês estão ouvindo as coisas passivamente. É quase inevitável nesse formato fazer isso assim, mas se você realmente quer aprender alguma coisa, como fazer alguma coisa, geralmente, a verdade é que você aprende melhor fazendo. A forma mais eficaz de aprender algo é tentar ensinar isso, porque nesse caso você realmente tem que se aprofundar no tema. Então, nós enfatizamos muito o trabalho com pequenos grupos e seminários e oportunidades para que as pessoas pratiquem o que estão aprendendo. Depois, a terceira coisa com base na qual nós operamos é que tudo que nós fazemos, em tudo que fazemos, nós temos objetivos à nossa frente e definimos. Isso é o que nós queremos que as pessoas aprendam e levem para casa. E quando chegamos à outra extremidade, quando o programa terminou, nós fazemos uma avaliação e perguntamos, será que atingimos nossos objetivos? Será que os participantes aprenderam o que queríamos que aprendessem? Isso aqui é um gráfico que nós temos nas nossas paredes em toda parte no escritório. Eu acho que a maioria das pessoas com as quais eu trabalho já estão cansadas de ver esse gráfico. Já estão enjoadas, mas isso me parece extremamente importante quando falamos sobre formação ou educação profissional. E o crédito desse gráfico é o Judiciário do Canadá, com o qual eu trabalho em estreita cooperação. E observem que o que está sendo medido aqui é a retenção, o grau de retenção do conhecimento. Então, não é quão brilhante é o professor ou a professora, ou quantas pessoas participaram do programa, e não é sequer o número de pessoas que gostaram do evento ou da atividade. O que está se medindo aqui é o que você se lembra. O que você vai se lembrar daqui a 6 anos, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos. Porque nós fazemos o esforço de organizar essas atividades letivas. E o que nós visamos é que as pessoas retenham e integrem o que aprendem. Então, vocês podem ver a forma menos eficaz de ensinar. Isso tudo foi verificado ao longo de décadas de pesquisa nas ciências sociais. Na verdade, essa gráfica foi publicada originalmente em 1954. Então, isso foi há 60 anos atrás que esses dados foram publicados pela primeira vez e foram verificados constantemente desde então. Então, ouvir uma palestra provavelmente é a forma menos eficaz de aprender alguma coisa, dentre todas as formas pelas quais você pode aprender. Isso não quer dizer que a gente não aprenda nada, só que o grau de retenção é bastante baixo nesse caso. Depois você repassa as diferentes formas de aprendizagem, e você vê que na outra extremidade, se você está tentando ensinar alguma coisa, que você retém quase tudo, porque você mesmo tem que passar pelo processo de refletir sobre o que você está querendo ensinar, e você precisa adquirir conhecimento sobre isso e precisa reunir os dados ou informações. Nós não podemos todos e todas ser professores e professoras ao mesmo tempo. O que podemos ver é que outras formas de aprendizado com alta retenção incluem coisas como discussões, dar às pessoas tarefas práticas para fazer. Então, conscientemente, nós tentamos incluir tanto desse tipo de material quanto possível na nossa formação judicial. Tem sido muito interessante desde que eu comecei a trabalhar no Centro Judicial Federal. Nós pegamos alguns dos programas ou atividades maiores em que reunimos várias centenas de juízes para participar de uma atividade e nós abandonamos painéis de pessoas que falam com a plateia toda
E temos um grande número de grupos menores para que as pessoas tenham a oportunidade de falar umas com as outras. E a reação que tivemos dos magistrados que participaram tem sido extremamente entusiasmada. Eles e elas estão extremamente satisfeitas com o fato de terem a oportunidade de falar com colegas sobre problemas comuns e de tentar resolver problemas em conjunto. Na verdade, uma das coisas com as quais me deparei quando cheguei lá é a seguinte: as pessoas diziam, nós adoramos essas oficinas grandes que vocês organizam, e a razão pelas quais gostamos tanto delas é que nós conseguimos falar com nossos colegas durante o coffee break, durante o jantar. Então, as pessoas estavam dizendo essencialmente que aquelas grandes palestras, bem, tudo bem, é porque isso que a gente vai lá, a gente vai conseguir sair do trabalho e ter as nossas despesas pagas. É ouvindo as palestras, mas o que nós realmente gostamos são os intervalos de café e o jantar e a oportunidade de falar com os colegas. Então, nós tínhamos uma grande crise orçamentária, não tínhamos dinheiro, tivemos várias áreas fechadas. Então, eu não vou até o Congresso e dizer, senador X, eu preciso de mais dinheiro para o Centro Judicial Federal para que os meus colegas possam tomar café e jantar juntos e conversar. Então, realmente me parece que os juízes gostam de falar uns com os outros, gostam de resolver problemas em conjunto. Se transforma isso na finalidade da educação judicial, torna isso o centro das atividades legislativas e realmente pensa sobre como fazer isso, aquilo, de modo que as pessoas possam ter as duas coisas, tanto a educação, a formação e igualmente a interação com os colegas. Mais um exemplo disso. Nós acabamos de realizar um programa, uma atividade em Filadélfia sobre um dos nossos fundadores, da Constituição Americana, James Madison, um evento frequentado. Era um dos tribunais recursais abaixo da Suprema Corte, eram magistrados de alto nível, e os juízes dessas tribunais realmente não têm oportunidade de se ver, absolutamente. Eles, então, trabalham de forma muito isolada. Então, nós reunimos uma boa quantidade deles nesse programa, atividade sobre James Madison. Então, todo o programa previa discussões. As pessoas discutiram sobre o que o Madison estava tentando dizer há mais de 200 anos atrás sobre este ou aquele assunto. Mas a ideia era que eles e elas falassem uns com os outros e se relacionassem em torno de alguma coisa que fosse importante para eles. E eu recebi muitas reações desses juízes, especificamente dizendo que nós nunca temos a oportunidade de fazer isso, então foi ótimo ter a oportunidade de pensar sobre o que fazemos nessa forma específica. É por isso que esse gráfico aqui está em toda parte no nosso escritório. Mais algumas poucas palavras sobre a educação de adultos, porque é disso que se trata aqui. Ensinar os juízes, os servidores, é educação de adultos. Este é um campo, uma área que está baseado em muita ciência, muita literatura. Podemos ler sobre as formas como os médicos são formados, engenheiros são formados. Qualquer profissão, há alguns aspectos comuns em torno da educação de adultos. O que você está tentando fazer nesse caso é desenvolver competências. Você quer, nesse caso, que os juízes sejam tão competentes quanto possível. O que quer dizer que eles não só precisam conhecer a lei, mas também precisam ter as aptidões e habilidades necessárias para cumprir sua tarefa eficazmente. E eles devem ter internalizado os valores institucionais. E esse ponto foi mencionado no início, ou seja, que os valores institucionais, a independência judicial, o respeito pelo papel da lei, o respeito pelas partes que comparecem no tribunal, isso são valores que os juízes no mundo inteiro compartilham. Eu tive muita sorte. Eu contei já 15 ou 16 países em que eu estive fazendo palestras como aqui. E uma das coisas que ficou muito clara para mim é que os juízes e juízes de toda parte do mundo têm um conjunto comum de valores comuns. Eles têm ordenamentos judiciários diferentes, têm experiências diferentes e culturas nacionais, certamente. Mas, de certas formas comuns, todos nós temos um conjunto de valores em comum.
E isso são coisas que podem ser ou ensinadas ou ao menos fortalecidas, sendo colocadas no centro das atividades de formação. Junto com o ensino de conhecimentos, capacidades e valores, você tem que se certificar de que você avalia o que está fazendo, de forma baseada em provas, em evidências. Não basta dizer, você gostou do palestrante, sim ou não? E sim, o que você aprendeu? E aquilo que você aprendeu combina com aquilo que achávamos que você devia aprender quando organizamos o programa? Tem que haver uma orientação por tarefas, ou seja, os valores têm que ser específicos. As coisas que tentamos comunicar não podem ser simplesmente gerais. Por exemplo, eu vou saber mais sobre a neurociência depois desse programa, e sim, nós queremos que as pessoas levem para casa conhecimentos específicos. Depois, o aspecto final, que tem a ver com aquele gráfico de grau de retenção. Você quer que as pessoas que estão recebendo as informações, que estão aprendendo, se envolvam diretamente, que tenham que fazer coisas, tenham que expressar coisas, praticar certas coisas, de modo que eles e elas levem alguma coisa para casa, além de alguns anotações feitas no bloco. Essas são algumas das coisas que nós ensinamos. Nós temos comitês assessores para todos os nossos diferentes grupos. Nós temos tipos diferentes de juízes na nossa jurisdição. Cada um deles tem um comitê assessor. Temos comitês de assessoria para os servidores, para clientes. Eles nos ajudam a avaliar as necessidades, nos dão feedback sobre se as nossas atividades foram eficazes. Eles e elas nos dizem o que as pessoas que estão na frente de batalha, por assim dizer, consideram relevantes. Então, essas são as áreas gerais de estudo em que nós nos concentramos. Há também algumas coisas acontecendo que são novas em cada aspecto específico. E essas são algumas delas. Nesse slide vocês veem algumas das coisas que são particularmente relevantes para nós atualmente. Estamos passando por uma mudança significativa na filosofia das sentenças penais. Nós temos um número excessivo de pessoas na prisão, estamos tentando repensar o que fazer em relação a isso e sobre como ter uma política mais racional de emissão de sentenças, que obviamente vai afetar os juízes e juízas na sua prática. Depois temos a questão da legislação de propriedade intelectual, que constitui um desafio específico para os juízes americanos e no mundo inteiro, porque a tecnologia está ficando tão complicada e tão sofisticada que um juiz e uma juíza que não tem uma formação técnica, às vezes não consegue entender bem o que está sendo apresentado. Eu, por exemplo, venho do norte da Califórnia, o meu tribunal lida com muitos casos de patentes que envolvem computadores e softwares. Então, eu não tenho uma formação técnica nessa área. A maioria dos meus colegas também não tem. Então, nós precisamos descobrir como ser bons juízes e boas juízas em ações em que o tema, é um tema que nunca estudamos e temos dificuldade de compreender. Então, nessa área, nós enfocamos boa parte dos nossos esforços educacionais. Eu mencionei a neurociência há pouco. A neurociência é muito importante. O que aprendemos sobre o cérebro e sobre como o comportamento humano e as reações humanas são, às vezes, condicionadas pelo que está acontecendo nos nossos cérebros. Isso, obviamente, são informações muito relevantes para magistrados, tanto em ações de direito civil quanto de penal. Saber o que está acontecendo com uma pessoa através do uso da neurociência. E o que a neurociência, nós precisamos saber o que a neurociência pode nos ajudar a entender e o que ela não pode. Temos que saber os limites. E depois a descoberta que é algo peculiar dos sistemas do Common Law, que tem a ver com o efeito da tecnologia, com a investigação de ações ou processos, já que há tanta quantidade de informações atualmente que está em e-mails e bancos de dados. Então, a gente precisa saber como se pode acessar essas informações, se elas são relevantes para uma matéria jurídica, sem que isso seja extremamente custoso ou extremamente exija uma quantidade exorbitante de tempo. Isso aqui é apenas
amostra de como procedemos com os juízes. Nós temos duas sessões de uma semana, duas sessões intensas de uma semana de duração. Eu sempre destaco que, diferentemente dos países do civil law, nós não temos um judiciário de carreira. Nossos juízes realmente foram advogados, praticantes, durante alguns anos antes de se tornarem juízes. Então, eles já têm uma formação no direito, mas não têm formação na atividade jurisdicional. Então, por isso, lhes oferecemos uma formação depois da sua nomeação. Isso é feito em grupos pequenos para incentivar a discussão e desenvolvimento de aptidões. Temos oficinas para diferentes tipos de magistrados anualmente. Temos programas com foco especial, uma grande variedade de áreas. Eu mencionei algumas delas há pouco. Nós usamos tanto magistrado quanto especialistas de fora como corpo docente. Tentamos usar os juízes tanto quanto possível, porque os juízes gostam de aprender uns dos outros. Existe uma percepção de que a experiência dos juízes, os que fizeram a experiência, pode explicar melhor do que alguém que não tenha feito. Nós não temos uma formação obrigatória no Judiciário Federal. Algumas das nossas tribunais estaduais têm, mas nós nunca tivemos isso. Então, nós temos uma participação muito forte de voluntários. Chega a perto de 100% nos programas de orientação inicial e mais de 60% de participação nos programas de educação contínua. Temos uma ampla variedade de publicações. Algumas dessas publicações provavelmente estão sendo usadas no Brasil. Nós traduzimos algumas das publicações mais solicitadas em várias línguas, uma delas em português. Eu acho que a publicação mais usada é a chamada Reference Manual on Scientific Evidence, que é uma indicação de quão desafiante a tecnologia se tornou para todos e todas nós no judiciário no mundo inteiro. Vou mencionar brevemente que nós também, porque é nossa responsabilidade, fazemos todo um conjunto de programas para os servidores do judiciário, dos tribunais. Essas são algumas das matérias, mas nós usamos exatamente a mesma filosofia educacional para a formação dos servidores. Ou seja, que as pessoas aprendem fazendo, de modo que damos a elas uma oportunidade de participar e de se envolver no aprendizado. Então, uma das coisas que estamos achando muito interessante agora é a seguinte: onde nós temos algumas dessas atividades para servidores e algumas atividades letivas para magistrados que sejam presidentes de diferentes tribunais ou ocupem posições de liderança, nós constatamos que algumas das habilidades que eles consideram serem mais importantes se alinham com algumas das habilidades de liderança que os executivos dos servidores também precisam. Então, estamos realizando algumas atividades de formação continuada para magistrados e servidores naquelas áreas. O último assunto que eu queria abordar é o ensino à distância. Uma das coisas que os Estados Unidos e o Brasil têm em comum é o fato de sermos países muito grandes, onde estamos muito espalhados e onde não é possível ir a toda parte e incluir todo mundo de qualquer forma que seja remotamente econômica. Então, nós investimos bastante tempo e recursos na tentativa de desenvolver ensino à distância. Vocês veem na parte de baixo, vocês veem o nosso estúdio, onde nós gravamos e transmitimos programas ou atividades. Temos um site muito interativo, fazemos muitas videoconferências, fazemos DVDs que podemos exportar pela internet. Então, nós realmente tentamos usar o EAD, a educação à distância, amplamente. Mas devo advertir que isso não é um substituto para o aprendizado interativo ou presencial. Eu falei no início que você precisa decidir qual é o meio, a mídia certa para aquilo que você está tentando comunicar. Se você está tentando comunicar um conjunto de informações sobre mudanças na lei, na legislação, ou novas regras, ou coisa assim, a educação à distância é uma ótima forma de fazer isso, porque as pessoas podem olhar o material durante seu lazer, podem usar 15 ou 20 minutos para ler o material. Se você está tentando ensinar habilidades, aptidões, é mais difícil usar essa mídia, talvez você tenha que fazer oficinas regionais. Então, temos muitas discussões sobre a melhor forma de transmitir o conteúdo específico, mas me parece que no mundo moderno nós precisamos usar o ensino à distância de maneira apropriada para transmitir o tipo de conteúdo que possa ser bem comunicado por essa mídia. Estamos muito envolvidos
nesse aspecto. Então, esse é um resumo do nosso trabalho e estou disposto a responder perguntas mais tarde, mas gostaria de concluir agora dizendo que acho que o desafio na educação profissional e na educação judicial particularmente é descobrir o que você precisa fazer interativamente, presencialmente, e o que você pode fazer de outras formas. Este é um problema quando eu falo com as minhas contrapartes no mundo inteiro, e eu sei que essa também é uma preocupação, por exemplo, entre meus colegas franceses e canadenses e ingleses. Eu falo com as pessoas sobre isso, e todo mundo que a coisa mais difícil é descobrir como é que você consegue integrar essas aptidões de interação prática para tornar os juízes mais eficazes no que estão fazendo. Muito obrigado pela gentil atenção de vocês e fico no aguardo de ouvir minhas colegas. Eu agradeço ao Dr. Jeremy Fogel e já passo a palavra à nossa segunda painelista, Maria Raimunda Mendes da Veiga, secretária executiva da Escola Nacional de Formação, Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Bom dia a todos. Eu cumprimento os colegas da mesa e gostaria de aqui agradecer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio das duas instituições que cuidam da educação dos magistrados e dos servidores, a Escola da Magistratura Federal da 4ª Região e o SEDUCORP, agradecer pelo convite e dizer que é uma honra muito grande estar aqui, que é um lugar que a gente preza muito, né? Muitos trabalhos feitos em parceria com o tribunal, com a escola e agora também com o SEDUCORP. Nossa apresentação aqui vai ser um pouco um sanduíche entre duas instituições de grande tradição e uma escola muito nova, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Por isso, eu trouxe um pouquinho da apresentação do que faz a escola, para que ela se torne também um pouco mais conhecida. A nossa escola foi criada com a reforma da Constituição de 2004. É uma escola que tem uma missão constitucional, de regulamentar os cursos oficiais para ingresso e também para a promoção na carreira do magistrado. Essa mesma reforma constitucional trouxe também a obrigatoriedade de os juízes, para terem a promoção por merecimento, passarem por cursos de aperfeiçoamento com aproveitamento. Então, isso faz uma pequena diferença nas atividades que as escolas faziam antes dessa reforma constitucional. Ela diz que o juiz deve ser avaliado para ter a sua promoção por merecimento, pela produtividade, pelo desempenho e também pela frequência com aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento. Eu estou frisando esses nomes porque isso faz uma diferença na abordagem que nós vamos mostrar da escola. As principais atribuições da INFAM hoje, determinada pelos normativos que foram instituídos pelo STJ para a organização da escola, estão voltados para a definição de diretrizes para o funcionamento das escolas estaduais de magistratura. Nós temos 27 escolas da magistratura, temos 5 escolas federais de magistratura também. Então, a INFAM deve fornecer as diretrizes para o funcionamento dessas escolas. A INFAM não é uma escola de execução de cursos e de formação de magistrados. Ela é uma escola que dá diretrizes e que faz a validação dos cursos promovidos pelas escolas de magistratura. Quando a Constituição deu a prerrogativa de a INFAM poder regulamentar os cursos de ingresso na magistratura e também os cursos destinados à promoção do magistrado, ela, então, assumiu essa responsabilidade como uma escola de orientação e não uma escola de execução desses cursos. A escola também tem a função de fomentar estudos, debates para a melhoria da prestação jurisdicional
E ela tem um trabalho que é de habilitar os cursos que são adequados, que são aptos para a formação do magistrado. Então, as escolas da magistratura estadual e da magistratura federal elaboram seus planejamentos do que pretendem fazer para a formação de magistrados e encaminham para essa escola nacional, que vai avaliar esses projetos de cursos e dizer se eles estão aptos ou não para serem destinados à promoção do magistrado, de acordo com os próprios normativos que a escola define em termos de temáticas, de metodologia, de formas de avaliação desses cursos. Além disso, a escola tem a missão de definir toda a parte didático-pedagógica também de funcionamento das escolas. E ela tem uma missão que não tem exercido nos últimos anos, que é também contribuir para as diretrizes para a realização de concursos públicos para a magistratura. Aqui no Brasil, diferentemente da França, né, e da Justiça Federal nos Estados Unidos, nós temos uma série de escolas, né? Então, em nível nacional, nós podemos dizer que, além da Infam, nós temos a escola que é a equivalente à Infam, que é da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT. Nós temos uma escola nacional também vinculada ao Tribunal Superior Eleitoral, que cuida somente do desenvolvimento de cursos de direito eleitoral para os juízes que trabalham nas eleições. Nós temos um Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar, que funciona junto ao Superior Tribunal Militar, e temos o Centro de Estudos Judiciários, que também faz a coordenação das escolas da Magistratura Federal e da formação dos servidores da Justiça Federal. Então, nós temos toda essa gama de escolas em nível nacional e temos, então, em cada tribunal, em seus estados, tem uma escola da magistratura e cada tribunal regional federal também. E a Infam, então, faz a coordenação dessas 32 escolas. Dentro da Infam, nós temos 3 áreas de atuação, que é o ensino, a pesquisa e a difusão de conhecimentos. Eu vou passar um pouco aqui para a gente falar mais da educação mesmo e da formação. Nós temos uma missão, que é a formação inicial. A Infam, quando surgiu, ela definiu que a formação inicial do magistrado deveria ser feita como etapa de concurso. Ele deveria, primeiro, passar por 4 meses de curso de formação durante o concurso, para depois ele se integrar na carreira da magistratura. Isso ficou, durante um tempo, uma grande discussão e, por fim, o CNJ definiu que seria opcional. E, hoje, então, nós temos escolas que fazem o curso de formação inicial como etapa do concurso e temos escolas que fazem o curso de formação inicial após o concurso. Então, não é algo que está assim, sedimentado numa única forma de fazer, como vocês vão ver que é o caso da França. A formação inicial, nós estamos praticamente começando com um modelo que nos inspiramos no modelo da França, mas temos um tempo ainda pequeno de formação. Se pensarmos que o objetivo da formação, como já foi dito aqui, é desenvolver habilidades de julgar, não é mais ensino de direito, não é mais ensino jurídico daquilo que ele já aprendeu na faculdade, daquilo que ele já estudou muito para o concurso. Então, nós queremos desenvolver nessa formação inicial as competências necessárias para que aquele juiz venha desempenhar bem a sua função. Então, a Infam, ela dá uma orientação que o curso de formação inicial ele deve ser com 480 horas, desenvolvido em 4 meses, no formato presencial. Por quê? Porque nós estamos trabalhando muito com o desenvolvimento de competências e, especialmente, com habilidades e valores e atitudes. Então, é necessário que haja bastante interação entre as pessoas. A abordagem deve ser humanística, interdisciplinar e prática. Isso significa que nós não vamos abordar conteúdos jurídicos isoladamente nessa formação inicial. Nosso foco são a interdisciplinaridade das disciplinas. Nós podemos abordar uma aula de execução penal, mas fazendo um cruzamento com a questão da sociologia, da filosofia, da ética. Nós trabalhamos as relações interpessoais e interinstitucionais com o foco da ética. A gestão de pessoas, a gestão do cartório, com foco na ética, com foco na comunicação. Então, nossa abordagem ela é essencialmente interdisciplinar e voltada para a prática, especialmente pela metodologia do estudo de caso.
Nós privilegiamos também uma metodologia que trabalha essa questão que o Diego colocou, que é o Diogo, desculpa, que ele colocou, que é como trabalhar com metodologias que possam conversar com essas duas dimensões do conhecimento, que é o conhecimento tácito e o conhecimento científico. Então, somente por meio de juízes mais experientes que vêm para essa formação, trazendo a sua experiência e buscando a experiência daquele juiz novo que chega, e o conhecimento científico que esse juiz traz, muito recente do concurso que ele fez, com essa experiência do juiz mais antigo, para que esses conhecimentos se conversem, se comuniquem. Então, o juiz mais experiente, ele traz essa experiência, que ela é valiosíssima, mas ela não é a verdade. Ele precisa estar aberto para trazer essa experiência como um objeto de estudo, para que esse juiz novo também possa trazer a sua experiência e questionar, e trazer o seu conhecimento científico para questionar o que está sendo feito hoje. Será que está sendo feito da forma mais correta? E daí sim construir um conhecimento novo, que serve tanto para quem aprende quanto para quem ensina, né? Então, essa é a verdadeira missão do facilitador. A avaliação de aprendizagem, ela deve ser feita também de forma que seja possível avaliar a capacidade daquele juiz de aplicar na prática os conhecimentos que foram desenvolvidos no curso de formação inicial. Isso quer dizer, não pode ser avaliação teórica de questionário, de perguntas, de artigos. A avaliação deve ser por meio do estudo de caso, para que se observe se efetivamente ele tem capacidade de aplicar as habilidades que foram adquiridas naquele curso. Nós temos também a formação continuada, cuja orientação segue na mesma linha da formação inicial, que é de haver integração entre teoria e prática, que é de haver também essa metodologia de estudos de caso, né, utilizando muito o próprio magistrado mais experiente, mas também dialogando com a universidade, com a academia e trazendo conhecimentos novos. Aqui, neste momento, nós temos, para o vitaliciamento, a necessidade de fazer o acompanhamento do juiz durante os 2 anos de vitaliciamento, fazendo essa verificação de quais são os problemas que ele enfrenta nesses primeiros 2 anos de exercício, para que a escola possa, então, promover os cursos voltados para o aperfeiçoamento da sua prática nestes 2 primeiros anos de exercício. Essa aí tem uma carga horária mínima de 60 horas a cada ano, né? A Infam define alguns conteúdos mínimos que devem ser observados, que já devem ser também permanentemente renovados a partir de pesquisa com as escolas. E ele deve ter uma forte integração com a corregedoria do tribunal, porque a corregedoria faz um acompanhamento desse juiz no seu exercício da sua atividade, e é preciso que haja uma integração com a escola, trazendo as questões que precisam ser retomadas no retorno de experiência para a escola promover essa formação do vitaliciamento. Temos também a formação continuada voltada para a promoção, que são 40 horas anuais, e também nós focamos nos métodos ativos. A orientação é essa, para que sejam os métodos ativos priorizados. O programa que nós temos dado muita prioridade neste ano é o programa de formação de formadores, entendendo que o melhor formador para um juiz é o juiz mais experiente, mas um juiz que esteja aberto a dialogar também com a academia e com a universidade. Nós temos aqui essa parceria forte com a Escola Nacional da Magistratura da França, que é quem vem fazendo a formação dos nossos formadores, que são aqueles juízes que nós identificamos com habilidade, com aptidão, para formar outros juízes. Então, eles passam por essa formação com a Escola Nacional da Magistratura da França, e depois nós continuamos essa formação aqui no Brasil também com outras atividades. Agora, no início de dezembro, por exemplo, faremos algumas oficinas somente para ensinar esse juiz formador a trabalhar com estudo de caso, como identificar um bom caso para estudo, como descrever este caso, como trabalhar com o juiz em sala de aula para que ele tire o melhor conhecimento daquele caso que vai ser estudado. Então, este programa ele é de responsabilidade da Infam. Ele pode ser feito em parceria com as escolas. Nós acabamos de vir, eu e a Caterine, de uma formação em São Paulo, que a Infam fez em parceria com a Escola Paulista da Magistratura e também com a Images aqui, e fizemos 2 dias e meio de formação
lá de formadores. Então, é um programa de responsabilidade da Infam. E nós instituímos agora um grupo, em agosto, um grupo de magistrados encarregado de pensar nas diretrizes e no programa permanente de formação, porque nós não podemos ficar dependendo da França permanentemente, e da formação que nós vamos desenvolver aqui no Brasil para a formação dos nossos juízes formadores. E temos também o intercâmbio com outras universidades, especialmente com a Universidade de Brasília, com quem também temos dialogado na formação, com a Faculdade de Educação, na formação desses juízes formadores. A atividade que eu gostaria também de destacar aqui, que a Infam faz e que é com quem, por meio da qual nós interagimos muito com as escolas, é o credenciamento de cursos. Quando a Constituição disse que a Infam teria a competência de regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira, a Infam entendeu, naquele momento, que ela deveria fazer esse acompanhamento e essa validação a cada curso, até que as escolas estejam trabalhando numa linha mais condizente com o desenvolvimento de competências, que não é o que a nossa realidade ainda hoje. Nós trabalhamos ainda muito no nível teórico e na transmissão de conhecimentos, e esse é o nosso desafio para mudar. Nós trabalhamos agora, então, na formulação das diretrizes de modo mais específico, com orientações pedagógicas para as escolas funcionarem, definindo especificamente o que é uma diretriz pedagógica e como a escola deve funcionar a partir dessas diretrizes. Então, nós estamos tratando do processo de produção de conhecimento, como é que ele se dá dentro da escola, do desenvolvimento de competências. Nós instituímos um comitê para definir as competências do magistrado. Vamos apresentar novamente a um outro comitê agora em dezembro e depois passar para todos os magistrados opinarem sobre essas competências. A partir dessa definição dessas competências, nós podemos traçar programas mais alinhados com a realidade da jurisdição. Então, esse trabalho de competências vem sendo desenvolvido. Estamos trabalhando a concepção da formação, porque não há um modelo de formação inicial para as escolas da magistratura estadual. A proposta metodológica, que nós dizemos como é que ela deve ser, mas nós não detalhamos os procedimentos para as escolas poderem saber o como fazer. Os princípios pedagógicos, os processos de ensino e de aprendizagem, que nós também definimos como ele deve ser implementado, e as dimensões da avaliação, que hoje nós focamos muito numa avaliação apenas de dar notas. E a nossa preocupação hoje é de trabalhar com a avaliação num sentido mais formativo, que ela possa realmente contribuir para o desenvolvimento do juiz. Eu queria colocar aqui qual é o desafio que nós encontramos hoje na Infam. Quando lá chegamos, no início deste ano, nós tínhamos já uma gama de 148 cursos solicitados pelas escolas de magistratura para credenciamento. Desses 148 cursos, 88% deles eram na parte de conhecimento técnico-jurídico, do direito. E apenas 6% na área de gestão e 6% que a gente está chamando de áreas humanísticas, em que aí a gente fala da ética, da sociologia, da filosofia, da psicologia. Então, o nosso grande desafio hoje na Infam é fazer a inversão desse quadro, dessa pizza, porque o nosso magistrado não precisa de mais conhecimento de direito. Isso é fato no mundo todo e não é diferente no Brasil, especialmente onde o concurso vem de uma competição forte, ele já vem de uma escola de direito e passa por um concurso difícil. Então, as escolas têm reproduzido o mesmo modelo da universidade. As escolas de magistratura têm reproduzido os modelos universitários da academia e tem escolas que têm, inclusive, parcerias já com a universidade. A universidade é quem fornece os cursos da escola. A escola não pensa os cursos que ela precisa proporcionar para os seus magistrados. Ela tem escola que delega totalmente para a universidade. Então, a universidade simplesmente replica dentro da escola da magistratura aquilo que ela sabe fazer melhor, que são os cursos com a faculdade de Direito, que são os cursos de Direito. Quando, na verdade, o nosso grande desafio, como disse aqui o Jeremy, é que nós deixemos de fazer eventos onde o máximo que nós conseguimos avaliar ao final é que todos gostaram do lanche, do coffee break.
nós precisamos realmente passar a pensar no desenvolvimento de competências. E, para isso, as escolas têm um grande trabalho pela frente, têm um grande desafio. E a Infam está completamente voltada para esse desafio, que é preparar as escolas da magistratura para o desenvolvimento de competências. E isso tem algumas nuances, que, primeiro, nós temos que partir da realidade do juiz. Nós temos situações em que os cursos são oferecidos pela escola sem que o juiz nunca tenha sido perguntado se aquele curso realmente é necessário para ele. E depois se queixam que o juiz não quer ir frequentar o curso. É óbvio, ele é uma pessoa muito ocupada, ele tem muitos processos, por que ele vai fazer um curso que ele não demandou, que ele não precisa? Então, são muitas questões a serem repensadas nessa formação do magistrado para que ela realmente esteja voltada para a melhoria da jurisdição, que ela esteja voltada para um trabalho de, como disse o Jeremy, focar naqueles problemas que nós encontramos na jurisdição e ajudar o juiz a resolver. Eu tenho dito, a escola ela deve ser um centro de auxílio ao juiz para resolver problemas. Outro dia, um juiz nos contou que ele trabalha no Mato Grosso, no Tocantins, e ele tinha uma parte da jurisdição dele que tem algumas aldeias indígenas. E ele tinha problemas de finalizar os processos, porque ele fazia citação, o índio não vinha, e ele foi lá para conhecer e para perguntar o que acontecia. Então, eles têm prazos diferentes em termos de luto por morte. Então, por exemplo, de nascimento de pessoas, que a pessoa fica um tempo sem poder sair dali. E ele foi lá e trouxe, então, esses índios, ele pediu ajuda à escola, trouxe esses índios para a escola para conversar e discutir, e alinharam procedimentos, respeitando a cultura deles, para poder exercer a jurisdição de forma efetiva, sem que eles simplesmente não viessem e não cumprissem aquilo que era definido. Então, a escola proporcionou esse encontro, proporcionou essa construção desse saber necessário, dessa habilidade necessária para lidar com uma questão muito específica daquela jurisdição e daquele juiz. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, para isso, aqui, na pergunta que foi colocada, nós temos aqui algumas reflexões a fazer. Como é que nós fazemos essa grande mudança que a modernidade nos exige? A competência, ela hoje é um resultado, é uma necessidade forçada da modernidade, da tecnologia, da globalização, das diferentes formas que as pessoas necessitam para aprender, porque a própria tecnologia modificou muito nossa forma de aprender. Nós não temos mais paciência de escutar para aprender. Nós queremos nós mesmos buscar esse conhecimento, porque ele está na nossa mão. As pessoas, elas hoje têm a sensação que elas podem aprender qualquer coisa muito rápido. Então, por que eu vou parar para ficar escutando alguma coisa que eu posso achar na hora que eu preciso? O direito é isso, o curso jurídico é isso. Ele está disponível na hora que a pessoa precisar. O que ele não tem disponível é o como fazer. Como fazer? Isso precisa de interagir e de criar. Então, aqui, a questão das competências ela nos traz uma reflexão sobre a diferença entre fazer cursos para qualificação de pessoas e curso para o desenvolvimento de competências, onde nós pensamos aqui nas situações de trabalho, porque a competência somente existe quando colocada em prática. Ninguém pode ser competente sem praticar. Um curso teórico, então, jamais vai desenvolver uma competência, jamais. O curso necessita que tenha momentos de prática e momentos de interação, porque somente por meio da interação entre as pessoas é que desenvolvemos os valores necessários para a instituição. Nós temos que parar de pensar em fortalecer o currículo apenas das pessoas individualmente e pensar nos resultados para a instituição, em termos de formação. Nós temos que parar de pensar na competição e passarmos a pensar na cooperação, que aí é onde nós buscamos a construção coletiva do conhecimento, a construção coletiva de habilidades e de valores. Quando o palestrante anterior apresentava, falava do sistema lá da AGU, e ele dizia que os pareceres ficam perdidos pelo Brasil afora, e um parecer que foi feito no Maranhão, que pode ser excelente, que atenderia a minha necessidade aqui
no Rio Grande do Sul, eu não sei que ele existe, porque ele está perdido nos sistemas. E ele agora pretende, com esse sistema que está sendo implantado, recuperar e disponibilizar. A mesma coisa acontece com a educação. Nós temos muitas escolas, muitas pessoas fazendo as mesmas coisas e a gente não tem isso integrado. A cooperação não é algo que está presente na nossa forma de educar e de formar as pessoas. Então, assim, quando o Diogo falou da criação dessa rede que o CNJ vem encabeçando, é muito importante, porque não há mais como desenvolver competências sem que a gente desenvolva primeiro esse espírito de cooperação. Uma das competências que hoje mais se diz que é importante, tão importante quanto saber, é saber quem sabe. Porque os conhecimentos são tão vastos, as informações são inúmeras, que eu não tenho como saber tudo. Mas é muito importante que eu saiba quem sabe, para mobilizar essa pessoa, para pedir ajuda. Eu tenho que saber na minha equipe quem sabe o quê. É muito importante saber quem sabe, para eu saber exatamente para quem eu peço alguma coisa. Eu tenho que conhecer qual é o melhor perito para me ajudar num processo. Eu tenho que conhecer qual é o melhor fornecedor para me ajudar na contratação de um trabalho. Então, é uma rede de cooperação hoje. Não se alcançam resultados sem cooperação. E, além disso, nós temos que buscar o fortalecimento do espaço coletivo em detrimento do espaço individual, porque nosso ambiente de trabalho hoje ele é extremamente desafiador e não é possível que, especialmente no serviço público, que a gente possa construir, inovar, sem um espaço de colaboração. Porque, para inovar, nós corremos riscos, nós transgredimos. E, para transgredir, é preciso que haja apoio. É preciso que haja um grupo que apoie para a gente transgredir. Ninguém tem coragem de inovar e de fazer algo diferente se sabe que corre o risco de ser punido. Então, não tem como a gente falar em inovação sem falar em tolerância ao erro, sem falar no erro como aprendizado, sem falar que nós precisamos de criar espaços de conforto psicológico, de confiança, para que as pessoas possam realmente crescer juntas, possam realmente colaborar. Então, eu acho que das questões que o Diogo colocou, eu tentei, mais ou menos, falar dessa questão do conhecimento tácito, né, do desenvolvimento de competências, e também por que nós, respondendo à última pergunta dele, caminhamos de forma tão lenta para a construção coletiva do conhecimento. Eu acho que a educação ainda não é vista com a importância, eu acho não, nós temos certeza disso, com a importância que ela tem no Brasil, de um modo geral, e a educação judicial ela não é diferente, né? A nossa escola ela é recente, a Escola Nacional de Formação de Magistrado, mas ela também ainda não encontrou o respaldo necessário para funcionar na grandiosidade que a Constituição lhe deu. Nós temos agora um diretor, que é o ministro João Otávio de Noronha, que é um ministro do STJ que vem do texto constitucional. Ele era advogado no Banco do Brasil, uma pessoa que fez carreira no banco, entrou como caixa e chegou a diretor jurídico do banco, e de lá, então, ele foi alçado ao STJ em vaga de advogado. E o Banco do Brasil é uma instituição que tem uma tradição fortíssima de educação. Então, o ministro traz impregnado nele essa visão, e isso, nesses 2 anos da sua gestão, ele quer fazer realmente o fortalecimento da Infam no papel constitucional que ela tem. E nós esperamos poder contar realmente com a parceria de todas as escolas da magistratura, com todos os tribunais, para construir essa escola e dar a importância real que tem. E eu parabenizo muito a coordenação deste evento por ter incluído esse painel sobre formação e capacitação dentro de um seminário que pretende pensar a atualidade e o futuro da administração judiciária. Porque não adianta a gente falar que as pessoas são as chaves, são importantes, o capital humano, se, na prática, a gente não faz refletir essa importância na formação, na capacitação, na valorização e no reconhecimento das pessoas.
Então, eu realmente fiquei muito feliz de fazer parte desse painel e fiquei mais feliz ainda de ver que há uma preocupação com uma valorização, trazendo experiências de países bem-sucedidos já na formação de seus magistrados e servidores, para dialogar com a nossa realidade e de onde a gente possa, então, avançar, buscando as soluções que precisamos para realmente fortalecer a educação judicial no nosso país. Muito obrigada. Eu agradeço a apresentação da RAI e já passamos para a próxima apresentação da doutora Catherine Grosjean, juíza francesa que atua na formação de magistrados na Escola Nacional da Magistratura da França. Bonjour à tous. Je suis enchantée d'être ici devant vous et de pouvoir témoigner de l'expérience française en matière de formation des magistrats et de l'histoire de notre très vieille école, puisque l'École nationale de la magistrature est une vieille dame de 66 ans qui a connu beaucoup d'évolutions, qui a beaucoup mûri et qui, depuis 2008, a connu une nouvelle jeunesse et que se rejuvenesceu desde 2008. Eu vou explicar em que condições. Antes de começar, eu gostaria de agradecer sinceramente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Escola de Magistratura e o Centro de Educação Corporativa da Justiça Federal da 4ª Região por me terem oferecido a possibilidade de conhecer vocês e participar deste diálogo e dessa reflexão conjunta sobre o que constitui um magistrado, como ele se constrói, quais são os valores comuns, além dos oceanos e das culturas, além das organizações judiciárias que permitem criar uma magistratura e uma justiça em que cada cidadão possa se reconhecer. Eu falei sobre a nossa velha senhora da Escola Nacional de Magistratura. Vivemos na França, num país unitário, não temos um espaço federal, o que simplifica as coisas, portanto, temos uma única escola que é exercida em 2 locais, em Bordeaux, é o espaço que vocês estão vendo na fotografia, esse espaço é consagrado à formação inicial. E temos também um outro local em Paris dedicado à formação contínua. É um único estabelecimento encarregado por 2 missões, a formação inicial e a formação contínua. Quais são as principais missões da nossa escola? Uma missão que até agora não foi citada é a da organização dos exames de admissão. Tornar-se magistrado é entrar na função pública e na tradição francesa considera-se que quando alguém se torna funcionário tem de se submeter a um concurso nacional aberto a todos. A organização desse concurso é confiada à escola, que também é encarregada da formação inicial, como indiquei, é encarregada pela formação contínua dos magistrados e também por muitos juízes não profissionais que colaboram com a justiça. Quem são estes juízes não profissionais? Os juízes consulares dos tribunais de comércio, há também juízes de proximidade que não são profissionais e que vão julgar pequenos litígios abaixo de 4.000 dólares, cerca de 12 mil reais. Há muitos colaboradores da justiça, como os conciliadores de justiça, formados também pela nossa Escola Nacional. Esta escola também tem missões como reunir documentações, o que é muito importante, pois a documentação da escola pode se fazer o download e todas as jurisdições, e essa documentação permite a atualização dos conhecimentos quando há novas reformas. Infelizmente, temos uma produção legislativa tão dinâmica que nós temos que nos adaptar rápido demais às reformas que não param de florescer no nosso país. Além disso, a escola também tem a missão de cooperação internacional. Neste âmbito, fui convidada para estar aqui e trabalhar
trabalho com muita regularidade com a RAI sobre a formação dos juízes e a melhoria da formação dos juízes com o uso de metodologias de formação, da pedagogia, da formação profissional para adultos. Antes de apresentar a organização da pedagogia, eu quero contar uma história sobre a escola. Eu disse antes que em 2008 aconteceu uma situação difícil. O que aconteceu? Houve um caso gravíssimo judiciário, que talvez vocês conheçam, foi o caso Dutroux, que houve um erro judiciário muito grave em que 12 pessoas foram presas, prisão provisória durante mais de um ano, e depois o tribunal do júri, o tribunal criminal, os declarou inocentes. Foi um grande escândalo judiciário e, no momento, a França desejou observar de perto o que estava acontecendo no funcionamento dessa justiça que tinha se enganado. Por que houve este erro? E no diagnóstico que foi realizado sobre o funcionamento da justiça, nos perguntamos se os juízes franceses eram bem formados e se esse jovem juiz de instrução, vimos que ele era jovem e que era um técnico e que lhe faltou um lado humanitário, e perguntou-se se ele tinha sido bem formado. Foi essa crise, então, que apontou para a responsabilidade da Escola Nacional de Magistratura, de uma forma, a meu ver, um pouco exagerada, mas mesmo nós já éramos muito profissionais, mas desejamos, a partir desta crise, a partir de uma reforma e da formação subsequentes, quisemos desenvolver a formação dos juízes humanistas. E pensamos que a escola não podia se contentar em formar técnicos da justiça, e ela precisava também preocupar-se em formar juízes humanistas com uma qualidade de escuta e de diálogo. Por esta razão, recorremos aos profissionais da formação profissional, profissionais da pedagogia para adultos, e solicitamos ajuda para recriar todo o programa e toda a filosofia da metodologia da formação dos juízes, inspirando-se nas últimas descobertas em matéria de pedagogia para adultos. Uma das grandes reformas constituiu em criar 8 polos de formação, que estão na lâmina. Vocês podem ver a importância atribuída ao valor e à humanidade. O primeiro polo se intitula Humanidade Judicial. Este polo tem a missão de refletir sobre a dimensão humana do trabalho do juiz, recorrendo principalmente a psiquiatras, psicólogos, sociólogos, especialistas em análise da linguagem, para trabalhar sobre o aspecto muito importante do trabalho do juiz, de saber escutar, falar, comunicar-se e dialogar. Também temos um polo muito profissional, que consiste em estudar o processo civil, a decisão penal, a comunicação judicial, no sentido da comunicação com as outras instituições, há também a administração da justiça, a dimensão internacional da justiça, o contexto em que intervém a justiça pode ser econômico, político, mas também vamos levar em conta aspectos de alta tecnologia, das novas tecnologias, para que possamos formar futuros magistrados que saibam tomar suas decisões dentro do contexto judiciário em boas condições. E há também um contexto mais específico que vai trabalhar sobre a vida da empresa.
muitas vezes essa vida é mal conhecida pelos juízes e está muito presente no contencioso a julgar. Formamos, então, os juízes para exercer 5 profissões. E vou dar uma explicação sobre o funcionamento da justiça na França, pois é muito diferente da justiça no Brasil ou nos Estados Unidos. Na França, nós chamamos de magistrado tanto o membro do Ministério Público quanto o juiz. Os procuradores e os juízes constituem um corpo único de magistrados. Eu sei que é diferente aqui no país de vocês, porque eu sei que o Ministério Público, os membros do Ministério Público e os juízes formam 2 corpos separados aqui para vocês. Para nós é o contrário, um corpo único. E eu posso passar do Ministério Público ao corpo de juízes numa mesma carreira. Por isso, formamos tanto membros do Ministério Público quanto juízes. Outra diferença se deve a Montesquieu, que decidiu que era importante separar os poderes. E como temos um sistema de separação dos poderes muito afirmado na República Francesa, em que o poder judiciário, que infelizmente assumiu o grau de autoridade com a Quinta República em 58, essa autoridade judiciária precisa estar separada e não exercer nenhuma influência sobre o poder executivo nem legislativo. Por esta razão, os juízes não julgam as questões administrativas. Os nossos juízes, que são magistrados tanto do Ministério Público quanto do corpo de juízes, vão julgar exclusivamente as questões de direito privado, sem possibilidade de julgar questões administrativas que ficam sob a responsabilidade de um outro corpo, que é a Justiça Administrativa. Explicando isso, eu quero dizer que na Escola Nacional de Magistratura formamos os futuros magistrados para o exercício de 6 funções diferentes. Quando eles saírem da escola, eles terão a capacidade de exercer uma ou outra destas funções. E quando decidimos que eles estão aptos a se tornarem magistrados, decidimos que eles são aptos para exercer uma ou outra destas funções de forma indiferente. Quais são as funções? A de juiz de instrução, que vocês não conhecem, é o juiz que vai investigar, que corresponde ao nosso sistema francês. Temos um sistema de direito romano. O juiz de instrução vai constituir o processo de investigação e depois isso será apresentado ao tribunal que vai julgar. Os juízes de pequenas causas, a partir de 13.000, desculpem-me, ela está se confundindo, é até 13.000 euros. Depois temos os juízes penais, de execução de penas, que vai julgar as questões penais. Temos o juiz, a justiça civil, juiz da infância, um juizado especializado para os menores, e há também o promotor, que seria como o substituto do procurador. Então, as 6 funções de magistratura vão ser formadas conforme esses 8 polos de formação, que não são polos especializados para cada função, mas são polos transversais. Quando a escola, em 2008, depois desta grave crise do caso Dutroux, e que tivemos de revisar a formação na escola, nós começamos revisando o acesso à admissão à magistratura. O primeiro trabalho que foi realizado foi definir as competências do juiz. Para formar um juiz,
Mas é preciso saber quais são as suas competências. E estas competências foram definidas, e para recrutar pessoas capazes de elaborar as competências necessárias a um juiz, o concurso foi renovado. Vocês verão que há possibilidades de acesso ao concurso. Eu não vou detalhar, é bastante técnico, mas considerem o essencial. Há 3 possibilidades de admissão, de acesso à magistratura. A primeira forma, que diz respeito à maioria das pessoas, é o grupo de alunos que precisam ter um diploma de bacharel em Direito ou em Ciências Políticas de 4 anos, e eles podem participar do concurso até 31 anos. A partir desta idade não podem mais. Mas há um segundo concurso proposto aos funcionários públicos, que podem ter até 46 anos e 5 meses, já tendo uma grande experiência no âmbito da função pública, e também tem uma experiência em matéria de direito, pois tem de se apresentar ao concurso com provas de direito bastante difícil, de alto nível. E o terceiro concurso é proposto a profissionais. São as 3 possibilidades de acesso, que recrutam pessoas com visões diferentes da sociedade. Nós não queremos ter um perfil único de juízes, queremos recrutar pessoas diferentes, com idades, experiências diferentes, seja no âmbito da função pública ou oriundos de outras profissões, inclusive do setor privado. Porque quanto mais os juízes forem variados, mais visões diferentes terão da sociedade e mais ricas serão as possibilidades de julgamentos. As provas, os exames de admissão foram revisados para o recrutamento de pessoas com perfis particulares específicos. Antes há uma prova que se chamava de prova de cultura geral, era apenas para verificação de conhecimentos em matéria de cultura geral, e deu-se outro nome de conhecimento e compreensão. Esta palavra compreensão é muito importante em relação ao mundo contemporâneo. Não queremos recrutar apenas excelentes estudantes com uma grande memória, conhecendo todas as datas da história da França ou da história do mundo, que sejam capazes de citar todas as capitais do mundo. O que queremos é recrutar jovens estudantes que entendam o mundo no qual estão inseridos e que possam ter uma análise crítica, que sejam capazes de problematizar uma questão contemporânea, analisando os seus aspectos positivos e negativos, introduzindo o lugar da justiça em dada questão contemporânea. Esta prova, que tem um grande quociente, é muito importante, porque queremos ter uma ideia sobre a maturidade e a capacidade de análise dos alunos em relação ao mundo contemporâneo. Há também provas técnicas, o que é normal, provas técnicas de direito civil, direito penal, porque precisamos recrutar os melhores estudantes das universidades. Se vocês observarem, está ali indicado direito civil e processo civil, e vocês têm 5 horas mais 2 horas. A prova complementar de 2 horas foi a que foi criada depois da reforma da escola, em que não verificamos apenas os conhecimentos. A prova de 5 horas se assemelha às provas universitárias, mas a de 2 horas é uma prova de estudo de caso, em que ao estudante é dada uma situação prática para verificarmos a capacidade dele para tratar essa situação prática próxima de uma situação real que o juiz pode encontrar, e ele tem de nos apresentar
diversas soluções. O que queremos avaliar com esta segunda prova de situação prática são as capacidades de análise dos juízes, ou seja, não queremos apenas excelentes juristas, queremos juristas que saibam analisar e conceber diferentes possibilidades. Há também outras provas sobre organização do Estado, sobre direito administrativo também, embora não julguemos as questões administrativas, mas queremos que nossos juízes tenham uma grande cultura em matéria de direito público e direito administrativo. Também temos a dimensão profissional do recrutamento nas provas orais. Há as provas de admissibilidade e depois as provas orais, em que vamos ter uma nota de síntese, mas é uma prova profissional. O que o juiz realizou, o que faz o juiz na sua profissão, se não uma síntese? Então, essa prova é uma prova profissional. Há outras provas profissionais, como teste de colocar o candidato em situação, em que 4 candidatos terão a mesma missão. Vou dar um exemplo. Solicitamos, dizemos a 4 candidatos que eles são diretores de uma piscina e, de repente, há um grande problema de poluição da água e é preciso evacuar esta piscina. Estes candidatos vão discutir juntos diante do júri e vamos analisar a capacidade de argumentar, de ouvir a opinião, o ponto de vista dos outros. É uma prova bastante profissional. Eu vou ter de ser mais rápida aqui, porque não me resta muito tempo. E também há o teste psicológico. Se vocês tiverem perguntas, eu posso falar mais sobre o teste psicológico. Justamente, é importante recrutar pessoas que não apresentem dificuldades psicológicas ou psiquiátricas que tornem impossível o exercício de magistratura. Depois, então, de passar por todas essas provas e esse concurso, bom, aqui vocês têm uma piscina pequenininha, é só para convidar os candidatos a vir a Bordeaux. Eles ficam muito decepcionados quando ficam sabendo que essa piscina só tem 10 centímetros. Bordeaux é a casa de todos os juízes da França. E algo muito fundador acontece com os futuros magistrados, quando eles prestam juramento como candidatos. Eles vão prestar juramento para se comportarem lealmente como um bom aluno da escola. É uma primeira... É um primeiro juramento e ele vai ter também de jurar pelo sigilo e por comportar-se lealmente ao entrar nesta profissão. É um momento iniciático de entrada, de admissão. Vocês têm aí o nosso ministro com a roupa cor de laranja. É a personagem mais importante da magistratura francesa, da justiça francesa, que está presente nesse momento solene. Quando os alunos passam o concurso, eles se tornam alunos magistrados. São os futuros magistrados em formação. E a formação será a mesma para todos, incluindo uma formação inicial que vai durar 31 meses. Esta formação inicial não vai formá-los para o direito comercial, direito civil, direito penal. Os objetivos são formar para a magistratura em suas diferentes funções através da aquisição de competências fundamentais que permitirão aos juízes, aos magistrados, tomar decisões conforme a lei e adaptadas aos contextos específicos, respeitando os indivíduos e as regras
éticas e deontológicas, que estão também inseridos no contexto nacional e internacional. Através dos objetivos da formação, vocês vão reencontrar aqueles polos a que me referi antes, e vocês vão encontrar também a estrutura das provas de admissão. Eu explico tudo isso para mostrar que tudo o que foi criado na formação dos juízes é muito coerente, desde o início até o fim, desde a seleção até a avaliação dos magistrados. Quanto ao sequenciamento, há uma fase geral de 21 meses. Precisamos de então, um primeiro período de 27 meses, que é o período para todos os alunos magistrados, e depois um período de especialização. Haverá um exame, e depois deste exame de classificação, eles vão escolher uma especialização, e depois a formação vai consistir na especialização. Como vamos construir as famosas competências dos juízes? Vamos construí-las, como eu sempre digo. Os alunos magistrados vão estar ali como num ambiente judicial. Eles vão conhecer um tribunal durante uma semana, como numa infusão, como na preparação de uma infusão. Eles vão penetrar ali e vão descobrir algo inesperado, que é o ofício do advogado. E isto pode ser muito difícil para os nossos candidatos que querem se tornar juízes, e a primeira coisa que pedimos é que façam estágio com advogados. Mas todos nós temos a concepção, a ideia de que para que haja um bom magistrado, precisam saber escutar os advogados e trabalhar com eles. Este estágio, então, de advogados, para nós é muito importante. Talvez ele seja muito longo. Hoje se fala em encurtá-lo, mas ainda não foi e não será suprimido. E chegamos, então, a um período muito importante da formação, que são os estudos teóricos. Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Esses estudos vão aplicar as formações práticas, a metodologia ativa, resultante de tudo que conhecemos na formação profissional. Vamos formar um profissional. Acabou a universidade, eles não aprenderão mais direito, vão aprender a se tornar magistrados. Eu vou explicar de que maneira trabalhamos na Escola Nacional sobre a formação, na formação dos futuros magistrados. Mas eles realizarão muitos estágios em serviços de investigação, eles acompanharão os trabalhos dos policiais e dos investigadores, vão realizar estágios nas prisões. Nesses estágios penitenciários, eles vão assumir o papel de guardas e de funcionários da prisão. E ninguém dentro desta prisão vai saber que ali há um aluno magistrado. Eles vão realizar o seu trabalho para conhecer internamente o mundo penitenciário e o que significa mandar alguém para a prisão quando se teve uma experiência de guarda real dentro da prisão, ou também como educador. Além disso, há o estágio jurisdicional de 38 semanas. Eles podem também realizar estágios externos. Durante esse estágio teórico de 27 semanas, há vários métodos pedagógicos. Há trabalhos em grupo, e no âmbito desses trabalhos em grupo, trabalha-se com verdadeiros casos judiciais que são fotocopiados. Assim, os candidatos se habituam a ler verdadeiros processos, e eles vão ser avaliados e vão ser colocados em situação de jogos de papel, de simulações. Trabalhamos muito com simulações de audiências. Quanto a algumas matérias como psicologia e sociologia, há conferências.
mas também tentamos tornar todas essas conferências interativas através de trabalhos realizados. Há também estudos de projetos. Uma vez o aluno tendo terminado o seu período de estudos, ele estará familiarizado e habituado com o trabalho de magistrado. Ele vai, então, para um tribunal, trabalhando em contato com um orientador de estágio. Há um grande princípio na formação do juiz na França, que é a separação entre a formação e a avaliação. Nessa foto, vocês podem ver a jovem ali à direita, à sua esquerda, e a direita e a esquerda da foto é o orientador, que está um pouco recuado, é ela que vai presidir a audiência, é a aluna, e o orientador está ali para aconselhá-la, explicar se ela cometeu erros, mas ele não fará a avaliação. Vocês devem reconhecer nessa foto, é o meu trabalho, a avaliação. Eu sou funcionária da Escola Nacional de Magistratura e a avaliação cabe a mim. Por que separamos a avaliação formativa, ou seja, o acompanhamento pelo orientador, e, de outro lado, a avaliação somativa, ou seja, as notas, que vai classificar o aluno magistrado, e toda essa modificação é para tornar a formação mais eficaz. E assim, o aluno, ele não vai ter medo de cometer erros e o seu estágio será mais eficaz. Como o orientador não atribui nota, os exercícios realizados serão muito difíceis e o erro se tornar formativo. E o status formativo do erro é um dos grandes princípios da pedagogia com metodologia ativa. Utilizamos o erro na formação, porque sob o erro há um raciocínio. E, em dado momento, um raciocínio pode ter funcionado mal e vamos trabalhar em torno daquilo que funcionou mal. E, para isso, é preciso que haja uma separação em relação à nota. É por isso que eu vou, separadamente, acompanhar o trabalho desses alunos, atribuir-lhes uma nota, e são olhares diferentes sobre a formação. Eu não vou ter tempo de trabalhar sobre a formação contínua aqui, mas a modalidade é a mesma. Saibam apenas que na França há uma formação contínua obrigatória de 5 dias por ano, que trabalhamos com grupos de trabalho, métodos ativos e diferentes formas de formação. Há uma oferta muito extensa no catálogo para os magistrados. Esta formação acontece em Paris e no interior também da França. Aqui vocês têm uma foto de um curso de formação que eu organizei. Talvez vocês tenham dificuldade de saber o que eles estão trabalhando ali. É uma formação sobre contabilidade, em que os magistrados aprendem a fazer contabilidade com um jogo de pecinhas. Eles têm de lançar a contabilidade de uma empresa para saber analisar todo um balanço e todos os documentos contábeis significativos. Eu agradeço muito pela atenção e fico à disposição para questões. Agradeço a doutora Catherine. E agora a gente vai abrir um espaço para perguntas que devem ser encaminhadas por escrito por vocês. Eu tenho uma pergunta para o Jeremy. Quem vai pegar? Tem alguém que pode trazer as perguntas aqui? Enquanto elas vão chegando, a Rai tem uma pergunta para o Jeremy aqui, já vamos adiantando. Eu gostaria de saber como funcionam os comitês de aconselhamento que definem os tópicos de estudo. Você falou que tem os tópicos de estudo da escola são definidos por comitês de aconselhamento. Eu gostaria de saber como eles funcionam. Na verdade,
Trata-se de um processo de interação entre os comitês e os nossos funcionários, a nossa equipe. Nós tentamos encontrar pessoas para os comitês que sejam representativas dos juízes a quem servimos. E nós nos encontramos com essas pessoas com regularidade e perguntamos a elas o que mais nós deveríamos fazer além do nosso currículo básico. Por exemplo, tem havido um foco cada vez maior em como lidar com vieses inconscientes na decisão de ações em que tem pessoas de origens diferentes, porque nós temos uma população muito diversificada. E a percepção do nosso comitê assessor era que nós não estávamos dando aos magistrados as aptidões ou habilidades que precisavam para detectar quando essas questões estavam presentes. Então, nós, em cooperação com os integrantes desse comitê, desenvolvemos um currículo para lidar com esses vieses inconscientes e o contexto social. Então, a função desses comitês realmente consiste em nos dizer em que áreas nós estamos deixando de abordar nosso currículo, que áreas deveríamos desenvolver que não exploramos até agora. Temos uma pergunta aqui para a doutora Catherine. Quantos aspirantes a juízes, auditores, da fase geral conseguem chegar à fase final, em média? E qual é a remuneração deles? Sim, de fato, vocês devem ter entendido que esses alunos são pagos, pois é uma escola de serviço público. Bom, quanto ao número de candidatos, no grupo do ano passado, eram 152 alunos, 8 deles tiveram de reiniciar o ano de estágio em jurisdição, pois não haviam construído suficientemente suas competências profissionais de acordo com o nosso julgamento. E 2 foram excluídos, pois consideramos que não tinham aptidão para se tornarem magistrados. Então, no grupo de 250, cerca de 10 não terão êxito, ou vão ter de reiniciar essa formação, ou serão excluídos. Quanto à remuneração, um aluno magistrado, ao entrar na escola, ele recebe 1.600 euros líquido, ou seja, a previdência social está já deduzida. Então, 1.600 euros possibilita que vivam e que paguem seus impostos. E no início de suas funções, um magistrado iniciante ganha, em função da sua especialidade, entre 2.200 e 2.400 euros líquidos. Temos outra pergunta aqui agora para o Dr. Jeremy Fogel. Há um processo seletivo ou concurso para os juízes nos Estados Unidos? Como é feita a seleção dos magistrados? Bem, nós temos um sistema federal, como vocês sabem, e os juízes federais, que são aqueles com os quais eu trabalho, não tem um concurso porque eles vêm da profissão, já são advogados bem estabelecidos. Então, a nomeação efetiva para o cargo de juiz federal são feitas pelo presidente dos Estados Unidos. Geralmente, há recomendações que são feitas ao presidente por senadores dos vários estados e, às vezes, por outras pessoas, outros integrantes do governo. Depois há um processo muito meticuloso de examinar o histórico das pessoas que foram recomendadas, de modo que há avaliações do histórico das pessoas pelo Ministério da Justiça. Esse exame também é feito por parte do Senado, por parte do gabinete do presidente também. Então, eles examinam de perto a biografia da pessoa para verificar se ela tem a capacidade intelectual, para ver se não há problemas éticos ou pessoas que estejam questionando as suas sentenças. Verificam que as pessoas têm o tipo de prática que as
prepare para lidar com as ações que chegam até as cortes federais. Então, é um processo bastante completo e exaustivo. Eu passei por ele há 15 anos atrás e eu me lembro o quanto ele me deixou nervoso, porque eles estavam examinando todo e qualquer aspecto da minha vida muito de perto. Então, esse é o processo para os juízes federais. Quanto aos juízes estaduais, o sistema federal é um processo com amplas variações. Há estados em que é um processo muito semelhante ao que há no caso dos juízes federais. Em outros casos, os juízes são eleitos pelo povo, pelas pessoas. Então, está uma ampla gama aí. Mas para se tornar juiz federal, já que não temos um sistema de servidores civis, o processo político de seleção é extremamente abrangente. Uma pergunta agora aqui, acho que para todos os debatedores. Qual é o autor mais utilizado nos estudos da área pedagógica? Vou começar pela Rai. Bom, eu acho que desde que nós temos falado aqui da educação prática, voltada para a realidade do magistrado, fazendo a interação da teoria com a prática, com uma postura ativa de quem aprende, não passiva, nós temos uma grande referência no Brasil, que é o Paulo Freire. Né, todos conhecem, e realmente ele é o inspirador de toda essa forma de educação, conhecido, inclusive, fora do Brasil. E nós temos hoje, nesse novo momento do desenvolvimento das competências, alguns autores, nós temos nos pautado muito na Infam pela linha dos sociólogos franceses, com destaque para o Guy Le Boteff e o Zahir Fian, e também o Thomas Duran, que são autores que têm trabalhado o desenvolvimento de competências voltadas para a atividade profissional, para o trabalho. Então, nós temos a nossa inspiração primeira, que é o nosso grande Paulo Freire, mas temos autores que têm nos trazido a operacionalização no desenvolvimento de competências. E temos também uma professora brasileira com quem trabalhamos agora, que tem muita produção no que ela denominou a pedagogia do trabalho, que é a professora Cássia Quenzer. Ela vem fazendo um trabalho aqui no Tribunal também, da 4ª Região, e trabalha conosco agora na Infam, no desenvolvimento das diretrizes pedagógicas. Ela tem uma vasta produção também de conhecimentos, de textos e de artigos sobre a questão da pedagogia do trabalho, que é uma abordagem diferenciada da pedagogia escolar, uma vez que voltada para o desenvolvimento de competências profissionais. Na verdade, muito antes de ser juiz e muito antes de pensei em ser um educador, Paulo Freire já era uma grande influência para mim. Então, é legal estabelecer essa conexão. Livingston Armitage, que é professor na Austrália, escreveu um livro especificamente sobre a formação de juízes que eu considero muito útil. Un auteur de Lyon qui est assez connu. Alors, on peut pas dire qu'il est complètement travaillé sur la pédagogie. Tão trabalhado assim na pedagogia profissional, mas todas as suas reflexões, a sua análise é aplicável à pedagogia profissional. É Philippe Mérieux que trabalhou sobre o que acontece quando realizamos algo, ou seja, o learning by doing. Philippe Mérieux permitiu a mudança de paradigma entre a aquisição de conhecimentos e a construção de competências. A gente tem tempo para mais uma pergunta para a Catherine, para você falar um pouco sobre a avaliação psicológica, se há critérios pré-estabelecidos, um perfil determinado e se ele é eliminatório. Os testes psicológicos são escritos, acho que tem 200 questões e as respostas têm de ser muito rápidas. É um questionário de escolha múltipla para que tenhamos ali o trabalho dos reflexos. Os alunos ficam fechados, então, durante 2 horas numa sala para preencher o teste, que é corrigido por um psicólogo que trabalha
trabalha com a Escola Nacional. O teste será corrigido pelo psicólogo e depois este psicólogo vai fazer uma entrevista com o candidato, com o aluno, para falar com o aluno sobre o que foi identificado no teste. O objetivo é identificar personalidades inquietantes, desequilibradas. Não vamos procurar aspectos que digam que alguém é mais autoritário ou mais apagado. Aí cada um terá o seu lugar. Por outro lado, alguém desequilibrado, com uma apreciação falsa das situações, narcísico demais, autoritário demais, tudo isso pode ser identificado no teste e vamos conversar com o candidato. Os resultados do teste são comunicados ao júri bem ao final da avaliação. E o júri vai poder descartar esse candidato se o teste apresentar muitas reservas. Vamos levar em conta as situações mais preocupantes, mas não vamos selecionar um perfil psicológico típico, porque, muito pelo contrário, porque toda a filosofia do concurso é tentar recrutar personalidades das mais diversas possíveis. Então, vamos encerrar esse painel. Agradeço a presença de todos, agradeço aos debatedores que apresentaram os seus casos com excelência. Solicito a gentileza da devolução dos equipamentos de tradução junto à recepção e comunico que os trabalhos da tarde terão início às 14h30. Obrigado.